continuar as nossas aulas de língua portuguesa, vamos continuar o nosso estudo sobre o uso da pontuação, principalmente o uso da vírgula, né? Relembrando que a gente já viu os casos em que a vírgula é proibida, os casos em que a vírgula é obrigatória, tá bom? E a gente vai finalizar então essa conversa hoje, para que vocês nunca mais errem o estudo da vírgula, tá bom? Nós vimos alguns detalhes relacionados à vírgula e ao período composto, ou seja, aquela frase que tem duas ou mais orações. E dentro desse conceito existe um detalhezinho super importante, que é o uso da vírgula, né? Quando a gente está falando de orações subordinadas adjetivas. Por quê, pessoal? A simples colocação da vírgula nessas frases pode alterar o sentido daquilo que a gente está querendo dizer. Inclusive, eu já vi muita gente perder nota em redação porque não separou com vírgula uma oração subordinada adjetiva, porque um tipo tem que ser separado, tá? Então, isso é um detalhe importante. E eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona na prática, tá bom? Então, para a gente começar a aula de hoje, nós vamos falar sobre o uso da vírgula e as orações subordinadas adjetivas. Vamos dar uma olhadinha então no slide para a gente entender como é que funciona essa história de vírgula e oração subordinada adjetiva. Olha só, pessoal, nas duas frases que nós temos aí, será que a gente tem diferença de sentido de uma frase e de outra? Será que aí a implementação, o uso de uma vírgula colocado na segunda frase traz alguma diferença da primeira frase? Vou ler, vocês pensem aí, tá bom? Os alunos que estavam de blusa preta saíram da sala. Os alunos que estavam de blusa preta saíram da sala. Será que tem diferença? Tem diferença de sentido, tá bom? Nós temos diferença de sentido. No primeiro exemplo, o que eu tô querendo dizer? Que somente os alunos que estavam de blusa preta, tá bom? Somente os alunos que estavam de blusa preta. Eu tô falando de todos os alunos? Não. Às vezes eu tô numa sala de aula que tem aluno com camisa preta, vermelha, amarela, azul e assim por diante. Mas eu estou dizendo que somente aqueles que estavam de blusa preta saíram da sala, tá bom? O que eu fiz aqui? Eu restringi. Restringi. Vou escrever mais bonitinho para vocês. Restringir, tá? E aqui, pessoal, no segundo exemplo, os alunos que estavam de blusa preta saíram da sala. Se vocês não conseguiram entender esse sentido, vocês vão começar a aprender isso a partir de agora. Quando eu coloco essa informação entre vírgulas, eu não estou restringindo quais foram os alunos. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou dando uma informação a mais sobre esses alunos, eu estou explicando alguma coisa desses alunos, entenderam? No primeiro caso, eu restringi. Poderia ter vários alunos com várias cores de camisa, mas somente os de camisa preta, de blusa preta, saíram. No segundo exemplo, eu estou dizendo que os alunos que estavam de camisa preta, ou seja, como se todos eles estivessem de camisa preta e eu estivesse explicando ou dando essa informação, tá bom? No primeiro caso, nós temos oração subordinada adjetiva restritiva. No segundo caso, eu tenho oração subordinada adjetiva explicativa, tá bom? E isso, gente, faz muita diferença dentro dos textos, porque às vezes eu só quero dar uma informação sobre algum termo. Se eu não ponho vírgula, eu estou falando que existem vários daqueles ali, mas eu estou falando especificamente, eu restringo, tá bom? Tem que tomar cuidado. Por que eu sei que isso é uma oração subordinada adjetiva? Só para relembrar. Primeira coisa, eu tenho aqui um verbo, ou seja, eu tenho uma oração que está iniciada por um pronome relativo e me traz uma característica de um substantivo. Por isso que eu chamo de oração subordinada adjetiva, tá bom? Mesma coisa aqui no segundo caso. Sempre oração subordinada adjetiva não está entre vírgulas, ela é restritiva. Se tiver entre vírgulas, ela é explicativa, tá bom? E aí, pessoal, nós temos alguns casos em que a vírgula, ela pode ser facultativa.
E qual é esse caso? Quando a gente tem, gente, adjunto adverbial colocado ali no final da frase. Em regra, essa vírgula, ela é facultativa, tá? Eu cheguei ontem à noite. Eu estudei muito ontem à noite. Posso colocar uma vírgula aí separando esse ontem à noite ou não, tá? É o principal caso que a gente tem de vírgula facultativa. Tem mais exemplos aí no material de vocês. E aí, pessoal, último tipo de ponto que a gente tem que falar, e eu deixo ele por último porque eu acho importante vocês terem uma base da vírgula para depois entender esse, é o ponto e vírgula. Por que eu deixei ele para o final? Porque também é uma pausa, mas é uma pausa um pouquinho maior que a vírgula. E às vezes esse ponto e vírgula, ele é muito utilizado quando a gente já utilizou muitas vírgulas dentro da frase, tá bom? E aí, se a gente tem muitas vírgulas dentro da frase, a gente pode pegar esse ponto e vírgula como opção dentro da frase. Vamos dar uma olhadinha, tá? Eu trouxe dois casos para vocês em que a gente utiliza o ponto e vírgula para vocês verem como é que funciona. Primeiro exemplo. As leis, em qualquer caso, não podem ser infringidas. Mesmo em caso de dúvida, portanto, elas devem ser respeitadas. O que aconteceu aqui, pessoal? Eu tenho aqui, na primeira oração, sujeito, tenho o verbo e eu tenho um complemento, tá? Depois, lá na frente, aí eu tenho aqui uma outro pedaço da minha frase, e aí eu tenho de novo sujeito, verbo e complemento. Vocês percebem comigo que aqui na primeira oração eu fiz uma intercalação e já usei duas vírgulas isolando esse termo? Perceberam, né? Então até aqui, ó, eu tenho uma oração que tem sentido sozinha, não é isso? E dentro dela eu já usei duas vírgulas. Seguindo, lá na frente, de novo, na segunda oração, eu também já utilizei duas vírgulas. O que seria o problema? Vou até limpar o slide. Se eu colocasse aqui só uma vírgula, o que a gente teria como problema? Eu não saberia se o termo que eu estou isolando era esse, ou se o termo que eu estou isolando era esse, ou se o termo que eu estou isolando era esse, tá bom? E aí, para evitar esse problema, quando a gente tem duas orações coordenadas, né, mesmo sendo sindéticas e assindéticas, se dentro delas eu já utilizei vírgula, o que eu faço? Separo as duas orações coordenadas por ponto e vírgula. A gente percebe, então, ó, que fica uma pausa muito maior aqui, tá? A gente tem uma oração, as leis, em qualquer caso, não podem ser infringidas, e aqui eu teria outra oração. O tanto que fica mais bonitinho, tá? A gente tem aí, então, uma pausa maior. E o ponto e vírgula também é utilizado, a gente viu, vou voltar num exemplo lá atrás, para a gente ver, no caso da elipse também. O que aconteceu aqui na elipse, né? Nós temos uma oração e aqui nós temos outra oração, tá? Na segunda oração, eu quis suprimir um termo e utilizar o quê? A vírgula, não foi isso que eu fiz? E aí, para não colocar outra vírgula e me dar uma ideia de que eu estava isolando esse termo, o que eu posso fazer? Ponto e vírgula aqui, porque eu tenho duas orações coordenadas. Beleza? Perceberam que para entender esse ponto e vírgula eu tenho que estar dominando a vírgula? Por isso que a gente vê por último. E outro caso que a gente também pode utilizar ponto e vírgula. Quando a gente tem lista, ou quando a gente tem enumeração, ou quando a gente tem tópicos ali dentro do texto, a gente vai separando esses tópicos por meio de ponto e vírgula. Trouxe para vocês aí, pessoal que gosta do direito, trouxe para vocês aí um artigo da Constituição Federal. Se vocês abrirem lá, vocês vão ver que é exatamente isso. E aí a gente tem aqui, né, o caput do artigo: a República Federativa do Brasil, formada pela União, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Vou apresentar quais são esses fundamentos. Eu tenho uma lista de fundamentos ali. Eu separo, gente, esses fundamentos por ponto e vírgula, que eu não acabei de falar, né? Eles só estão em linhas diferentes, mas tudo pertence ali à mesma ideia. Até o último, tá, gente? Quando a gente tem o último, que aqui cortou no meu slide, no último você põe o quê?
ponto final, tá bom? Então, numa listagem, na frente de cada um, você vai colocando ponto e vírgula. Chegou no último, finalizei, o que você coloca lá? Ponto. Beleza? E assim, então, vocês conseguem entender o ponto e vírgula, tá certo, pessoal? E aí, pra gente, então, finalizar essa história de pontuação, eu trouxe 2 exercícios, tais como eles podem aparecer na prova do seu concurso, para a gente então avaliar e ver se vocês já entenderam um pouquinho dessa história de vírgula e de pontuação, tá bom? Olha só, pessoal, às vezes na banca de concurso, bancas, por exemplo, como SES Gran Rio e FCC, elas costumam pedir dessa forma que eu vou apresentar para vocês. Sebrasp faz um pouquinho diferente porque é VOF, mas a ideia é a mesma. É como se a gente tivesse a frase lá e vocês teriam que avaliar se é verdadeiro ou se é falso, né? Com relação à pontuação. Primeiro exemplo ou primeiro exercício. Está inteiramente correta a pontuação do seguinte período. A gente tem então 5, ó, dividindo os slides, mas nós temos 5 alternativas. Temos a mesma frase, mas que estão pontuadas de maneiras diferentes. Vamos ver então em quais dessas alternativas a pontuação está correta. Vou fazendo devagarzinho e vou deixar para dar o gabarito para vocês depois, tá bom? Como é que vocês deveriam fazer isso na hora da sua prova? Os personagens principais de uma história, responsáveis pelo sentido maior dela, dependem, muitas vezes, de pequenas providências que, tomadas por figurantes aparentemente sem importância, ditam o rumo de toda a história. Pessoal, qual que é o verbo aqui que a gente tem que pensar primeiro? Olha só. Dependem. Quem que pratica ou que recebe essa ação que está expressa pelo verbo aí? Quem que é o sujeito? O que vocês colocariam como sujeito? Os personagens principais de uma história dependem de quê? De pequenas providências que ditam o rumo de toda a história. Esses são aqueles elementos que nós temos que tem que ficar grudado. E nós temos, além deles, outros elementos colocados aí que a gente chama de intercalações. Será que está plenamente correta essa frase? Pensem, tá? Se vocês acham que tem erro aí, vai escrevendo, vai pensando, que a gente volta já já. Próximo. Os personagens principais de uma história, responsáveis pelo sentido maior dela, dependem muitas vezes de pequenas providências que, tomadas por figurantes aparentemente sem importância, ditam o rumo de toda a história. O que vocês acham? Qual frase está melhor? A primeira ou a segunda? Gente, de novo, a gente tem aqui o verbo, a gente tem o complemento, e a gente continua o complemento aqui. E aí a gente tem algumas vírgulas aí no meio. Quem é o sujeito? Vamos colocar o sujeito aqui. Tá certo? Vou falar o terceiro exemplo e a gente comenta esse slide inteiro. Os personagens principais de uma história, responsáveis pelo sentido maior dela, dependem muitas vezes de pequenas providências que, tomada por figurantes aparentemente sem importância, ditam o rumo de toda a história. E aí, gente? Sujeito, né? O verbo tá aqui e o complemento. Será que está plenamente correta essa frase? Se vocês tivessem que escolher entre A, B e C, o que vocês marcariam aí nessa questão? Vou falar das outras duas e já vou apresentar o gabarito para vocês. Próximo. Os personagens principais de uma história, esse é o sujeito, temos uma vírgula aqui, responsáveis pelo sentido maior dela. Verbo, dependem muitas vezes de pequenas providências, aqui nós temos o complemento, que tomadas por figurantes aparentemente sem importância, ditam rumo. E a última, sujeito, verbo e o complemento.
E aí, gente? Pra gente, então, responder essa questão, vou voltar lá no primeiro exemplo. Sabe qual é a alternativa que vocês deveriam marcar? Letra A, tá bom? A alternativa dessa questão é a letra A. Por quê? Olha só, lembra que eu falei que o sujeito, o verbo e o complemento, eles não podem ser separados por uma vírgula. Eles podem ser separados por duas vírgulas, por termos que são enfiados ali no meio. E a gente percebe isso muito claramente, olha só. Vou colocar para vocês os termos que tem que estar ligados e o que a gente fez de intercalação lá dentro. Olha só, sujeito, verbo e complemento, certo? Sujeito, verbo e complemento. Todas as outras informações que foram colocadas aqui dentro, elas vieram separadas por vírgula. Olha que bonitinho. Nós vimos tudo isso na nossa aula anterior. Perceberam? Ó, a gente poderia separar isso daqui, separar isso daqui, separar isso daqui, tá certo? Vamos colocar o marca-texto, então, de outra cor. Deixa eu separar. Marca-texto e amarelo. Pronto. Responsáveis, muitas vezes. Pronto. O que tem de errado no segundo exemplo? Olha só, esse é o meu sujeito. Posso separar o nome do seu adjunto adnominal com uma vírgula? Não posso. Essa vírgula aqui não pode existir, tá bom? Nós falamos sobre isso, uma vírgula só, não posso. O que aconteceu aqui? Esse muitas vezes tem que ser separado por vírgulas, tá bom? A gente tem que separar também essa intercalação aí por vírgulas. Dependem de pequenas providências que, aí aqui, olha só, eu tenho outro termo que tem que ficar isolado, que é esse daqui, tomadas por figurantes aparentemente sem importância, tá? Então, nós tivemos aí 3 erros com o uso da vírgula. Vamos então analisar a alternativa C. O que nós temos aí de errado? Olha só, pessoal. Os personagens principais de uma história, ok, até aqui está ok, o sujeito. Responsáveis pelo sentido maior dela, o que foi o problema? Aqui eu tenho que colocar vírgula. Dependem, muitas vezes, vírgula, de pequenas providências que, porque eu não posso separar o providências e o que é um complemento dele, tá? E aí, essa aqui também não tem. E aí a gente continua, então, com aqueles termos. Pá. Dependem de pequenas providências que ditam o rumo de toda a história. Perceberam os erros? Estão conseguindo acompanhar? Próximo exemplo, ou próxima alternativa. Vamos ver o que a gente tem de errado aí. Vamos analisar tudinho. Primeiro caso, pessoal. Os personagens principais de uma história. Já começou com um erro. Principais e de uma história não pode ser separado por uma vírgula. Seguindo, aqui está, ok? Dependem. Gente, muitas vezes, o que tem que acontecer? Vírgula depois dele também, tá bom? Faltou essa vírgula aí, por quê? Porque a gente enfiou uma informação a mais aí entre esses termos. De pequenas providências que, tomadas por figurantes, ditam o rumo de toda a história. Esse caso aqui você podia quase errar, porque só tem 2 vírgulas sutis aí no meio que estão erradas, tá bom? E o próximo e último exemplo ou alternativa, letra E. Os personagens principais de uma história, até aqui, ok. Gente, aqui, ó, eu não poderia colocar essa vírgula, porque essa expressão aqui é uma intercalação inteira. Tá? Responsáveis pelo sentido maior dela, dependem. O que eu tinha que fazer aqui depois do dependem? Vírgula, muitas vezes, vírgula, tá? Só para relembrar. De pequenas providências que, tá bom? Aqui eu não posso pôr vírgula. A vírgula vem onde? Aqui, depois do que? Tomadas por figurantes aparentemente sem importância. E aí aqui a gente segue normalmente.
Perceberam? É isso que as bancas de concurso, então, vão pedir para vocês. Vocês têm que lembrar de todos aqueles conceitos que eu apresentei para vocês e aplicar. O que vocês vão avaliar? Sempre, gente, quais são os termos principais? Você vai achar o sujeito, o verbo e o complemento de cada oração. E aí, dentro dele, você vai ver se esses termos estão ou não estão separados por uma vírgula. Último exemplo, último exercício. Para a gente finalizar, então, essa aula, essa história de pontuação. Também uma questãozinha de concurso que eu trouxe para vocês, para a gente poder, então, avaliar. Primeiro, está plenamente adequada a pontuação da frase. Não cabe aos jovens, ao menos os livres de cinismo, tentar justificar suas ações pela pressão de mercado de trabalho, pois os velhos jornalistas, igualmente pressionados, não costumavam abdicar dos princípios éticos. E aí, gente, vamos tentar identificar os termos nessa oração? Não cabe aos jovens. O que não cabe aos jovens? Tentar justificar. Tentar justificar o quê? Suas ações pela pressão do mercado de trabalho, pois os jovens jornalistas, igualmente pressionados, não costumavam abdicar dos seus princípios. Então, aqui a gente tem, não cabe a quem? Aos jovens. O quê? Tentar justificar. Verbo e complemento. Beleza. Vamos seguir para a gente ver o que está certo e o que está errado. Próximo. Não cabe aos jovens, ao menos os livres de cinismo, tentar justificar suas ações pela pressão do mercado de trabalho, pois os velhos jornalistas, igualmente pressionados, não costumavam abdicar dos princípios éticos. O que será que a gente tem de errado nessa frase? Essa é um pouquinho mais complicado. Vou falar todas e eu saio depois apontando os erros para vocês. Não cabe aos jovens, ao menos os livres de cinismo, tentar justificar suas ações pela pressão do mercado de trabalho, pois os velhos jornalistas, igualmente pressionados, não costumavam abdicar dos princípios éticos. Não cabe aos jovens tentar justificar suas ações. Temos uma vírgula aqui duvidosa. Letra D. Não cabe aos jovens, ao menos os livres de cinismo, tentar justificar suas ações pela pressão do mercado de trabalho, pois os velhos jornalistas, igualmente pressionados, não costumavam abdicar dos princípios éticos. Então, a gente tem uma vírgula aqui, outra vírgula e duas vírgulas aqui. Será que está certo ou errado? Última, não cabe aos jovens, ao menos os livres de cinismo, tentar justificar suas ações pela pressão do mercado de trabalho, pois os jovens jornalistas, igualmente pressionados, não costumavam abdicar do quê? Dos princípios éticos. A alternativa que vocês deveriam marcar, letra D. A alternativa correta é a letra D, tá? Então, a gente vai entender essa alternativa, por que ela tá toda corretinha, e aí eu vou mostrar nas demais onde estão os erros, beleza? Olha só. Não cabe aos jovens, ok. Vou apagar tudo nesse slide aqui pra gente pensar. Não cabe aos jovens, até aí tudo bem, isolei uma informação. O que não cabe aos jovens? Tentar justificar. Tentar justificar o quê? Tudo isso aqui, ó, tem que vir juntinho. Terminei aqui uma oração coordenada. Tô começando uma outra com uma conjunção, tá? Posso fazer isso. Separo orações coordenadas por meio de vírgula. Até aqui tá correto. Pois os velhos jornalistas, separei outra informação. Aqui eu tenho sujeito, verbo e o complemento, tá bom? Essa é a frase. Aqui eu tenho sujeito, verbo e complemento. Isolei algumas informações e isso eu posso fazer perfeitamente dentro da minha frase. O que está errado na letra E, gente? Não cabe aos jovens, ao menos, isso aqui eu não posso colocar, ao menos os livres de cinismo, porque isso aqui é um aposto explicativo e dentro dele a gente não vai separar. Tentar justificar suas ações pela pressão, isso aqui é tudo uma informação só, não posso fazer essa separação. Pois os velhos jornalistas, igualmente pressionados, sujeito e verbo, eu tenho que isolar essa informação aqui, faltou uma vírgula também aí na letra E. Aqui, gente, o que está errado? Vamos lá.
não cabe aos jovens, ao menos os livres de cinismo, tentar justificar, ok, né? Aqui eu deveria colocar uma vírgula. Por quê? Porque esse é o sujeito e aqui eu tenho o verbo. Essa vírgula não poderia existir, tá bom? Então aqui, depois de cinismo, faltou uma vírgula e aqui a gente não deveria colocar, ela foi colocada no local errado. Os demais elementos aqui estão corretos. Sutil essa primeira, essa letra A, né? Do uma vírgula colocada aí fora do lugar, tá bom? Letra B, o que que tá errado? Aqui, pessoal, tentar o quê? Justificar algo por alguma coisa, né? Também é complemento, essa vírgula não poderia existir, tá bom? E aí, gente, pois os velhos jornalistas, faltou uma vírgula aqui. Poderia, talvez, deixar esse ponto e vírgula aqui? Gente, é desnecessário, né? Porque a gente não tem coisas tão próximas, mas não tá errado. Por quê? Porque eu já utilizei de vírgula dentro da minha oração. Então, esse ponto e vírgula, ok, tá bom? A gente tem outras vírgulas dentro das orações, a gente pode separar as duas coordenadas por ponto e vírgula. E a letra C, não cabe aos jovens, ao menos essa vírgula não tem, os livres de cinismo, tentar justificar suas ações. Aqui também eu não posso, porque faz parte do complemento. Depois da conjunção, eu não coloco vírgula, só coloco antes, se ela estiver iniciando a minha oração, tá? A gente só vai separar a conjunção com duas vírgulas quando ela vem no meio da oração. Se ela iniciou a oração, não precisa, e aqui ela inicia. Pois os velhos jornalistas, igualmente expressionados, não costumavam abdicar. O restante está correto, tá bom? Vou deixar esse exercício no material para que vocês possam, então, refletir sobre ele, tá? Pessoal, eu vou finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido toda essa história de pontuação. É um assunto extremamente recorrente dentro das provas, tá? E o que eu sugiro a vocês? Comecem devagarzinho, da forma como eu comecei fazendo com vocês, tá? O que é uma oração, o que é uma frase, o que tem que estar juntinho, grudadinho ali. Para depois vocês chegarem a construir ou resolver exercícios mais complexos, maiores como esse. Mas estamos aqui à disposição de vocês. Tem dúvida? Pergunta para os nossos tutores, tá? Estamos todos à disposição de vocês, tá bom? Bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Até lá!